Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Provérbios hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Provérbios 31, sobre mulher virtuosa. Vamos lá. Dessa vez eu vou ler todo o Provérbios com vocês, todo o provérbio com vocês, tá? E aí, como sempre eu digo, quando acabar aqui, né, a gravação, vocês também podem pegar a Bíblia, né, de vocês e ler, fazer a releitura e tirar, né, os seus próprios entendimentos daqui, mas sempre com uma condução espiritual, tá, gente? Sempre peça ao Espírito Santo de Deus para conduzir, abrir a nossa mente, para nos conduzir ao entendimento correto, porque a Bíblia fala comigo de uma maneira para o que eu tô precisando para o dia de hoje, e vai falar com você de uma outra maneira para o que você está precisando para o dia de hoje. Por isso que é importante todos nós lermos a Bíblia e sempre com a condução espiritual. Vamos lá. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Gente, uma mulher virtuosa não é uma mulher fisicamente perfeita. Ok, o físico também conta, mas não é só o físico, é a essência, é o que ela tem dentro dela, o que ela pode oferecer, né? Qual que é a essência? Qual que é a sua essência? Quem você é verdadeiramente, né? Qual é a sua ética, qual o seu valor, quais são os seus costumes, né? O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Isso quer dizer, gente, complementos. O seu marido está tão ligado, enraizado em você, que não precisa de algo de fora para se complementar, entende? Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos de casa e distribuir a tarefa das servas. Aqui é meio, assim, como posso dizer, né, bucólico, né, mais assim, antigo por causa do período em que Provérbios foi escrito, mas quando a gente traz para o dia de hoje, existem muitas mulheres virtuosas hoje, mulheres que trabalham fora e mesmo assim conseguem manter o equilíbrio em casa, ou mesmo as que trabalham de casa, né, que tem uma profissão autônoma como eu, mas também conseguem manter ali o equilíbrio das atividades, das tarefas de casa. Examina a sua propriedade e adquire-a. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é uma boa sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Gente, é assim, ó, aqui já fala de empreendedorismo, de controle, de estratégias, porque mesmo que você seja do lar ou mesmo que você trabalhe fora, da mesma forma há um trabalho. A nossa casa, agora eu estou falando de estrutura física mesmo, ela é uma empresa, ela é como se fosse realmente um empreendimento. Por quê? É preciso ter a administração do lar, a administração financeira, a gestão das emoções, uma conversa linear, um planejamento mesmo. Igual a empresa não tem um planejamento, todo ano ela faz um planejamento anual, faz um planejamento mensal. A família também precisa disso. O homem ele é mais para fora, para trazer o sustento, e a mulher é para dentro. E aqui eu não estou com o feminismo, tá, gente? Aqui eu não estou falando que a mulher não pode trabalhar fora, que a mulher não pode dirigir um carro. Não é nada disso. O que eu estou falando aqui é a mulher, o olhar da mulher, mesmo ela sendo, por exemplo, uma empresária trabalhando fora, ela tem um olhar mais direcionado para dentro também. Ela consegue administrar melhor o seu lar, entendeu? É como se fosse uma essência da mulher, mais para dentro. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Ela consegue administrar melhor o lar. Não que o homem também não consiga, mas o homem no lar é como se o homem ele fosse ali como se fosse um segundo copiloto,
ali. É como se ele fosse um copiloto, ficou redundante, né? É como se no lar a esposa fosse o piloto e o homem fosse o copiloto. Entende? Isso já é de essência. Isso é como se fosse um princípio. E princípios não se quebra. Quando a gente quebra um princípio, ele nos quebra também. Por exemplo, existem muitos casamentos em que a mulher, e veja bem, eu não estou culpando, eu estou fazendo uma avaliação, em que a esposa, ela é tão assim altiva, tão assim, de certa forma independente, tão assim direcionada para resolver problema, que ela acaba tomando o espaço do esposo. E aí ele começa a se apagar, ele começa a se encolher, e aí ele começa a se tornar independente dela. Só que na maioria das vezes ela não queria um marido assim. Ela queria um marido independente, um marido que tivesse autonomia, que tivesse aquela iniciativa de ir lá e resolver. Mas, como ela tomou ali aquela iniciativa dela fazer, ele se apaga. Ou há o conflito. Ela pede para ele fazer uma coisa, ele demora ali 5 minutos, ele não fez na hora que ela pediu, pronto. Já é um motivo para ela falar palavras assim pesadas para ele ou a respeito dele, para virem as críticas. Da mesma forma a mulher também. O homem também pode fazer a mesma coisa com a mulher. Por quê? Porque um está invadindo o espaço do outro. Eu sou terapeuta e eu tenho casos assim, porque eu também sou terapeuta de casais, né? Faço terapia com um, depois com o outro e depois com os dois juntos. E depois a gente usa umas técnicas de potencialização para planejamento de futuro. E é engraçado que a causa raiz dos conflitos em casamentos de casais que realmente se amam e querem continuar juntos, a causa raiz é a má comunicação. Por quê? Porque não há uma comunicação direta e não há um respeito com o tempo do outro. Porque nós mulheres sabemos fazer de um jeito, os homens sabem fazer de outro. A gente precisa fazer as coisas, né? As atividades do lar. Eu lavo a louça de um jeito, o meu marido lava do outro. Então, eu não posso querer que o meu marido faça do jeito que eu quero. Eu tenho que respeitar a particularidade dele. Eu pedi para ele lavar a louça. Ele vai lavar do jeito dele. A única coisa que a gente orienta é que lave bem lavado. Agora, se vai lavar e colocar do lado direito da pia, do lado esquerdo da pia, se vai usar sabão ou detergente, se vai usar bombril ou bucha, tá bom, é dele isso. Só que tem pessoas que até pelo jeito que o marido lava a louça acha ruim. Até pelo jeito que o marido recolhe o lixo acha ruim. Até pelo jeito que a esposa dobra a roupa acha ruim. Gente, é um lar. São pessoas diferentes dentro da mesma casa. Então é óbvio, é claro que vão haver conflitos. É claro que vão haver desencontros. E tá tudo bem, faz parte. A gente precisa ter um pouco mais de respeito e empatia pelo jeito de ser do outro. Ele não vai ser do jeito que a gente quer. Não vai. E tá tudo bem. Entende? Olha só, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de lã, vestida de escarlata. É que assim, é o preparo, porque veja bem, nós vivemos de fases. Às vezes estamos numa fase muito boa e às vezes nem tanto. Só que se a gente tem um planejamento financeiro, se a gente tem um planejamento estratégico, se a gente não gasta tudo que ganha, se a gente realmente tem ali um controle, mesmo que venha uma crise, a gente não tem, tudo bem, há sim um desconforto, mas a gente sabe que a gente está preparado para aquilo. Primeiro em Deus, mas depois em nós mesmos, tá bom? Faz para si cobertas de tapeçarias, ser vestida de seda e de púrpura. Aqui é aquela questão, né? Que naquela época, como eu já falei, a mulher ela costurava, trabalhava dentro de casa, igual hoje em dia tem muitas mulheres que fazem isso. Mas aqui ela fala do vestir, da vestimenta. Vamos lá. Tem muitas mulheres que mesmo casada... Porque assim, gente, olha,
Eu não tô aqui com moralismo, não é nada disso. Mas um pouco de bom senso na vestimenta faz bem. Meu corpo, minhas regras, ok. Mas um pouco de bom senso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, isso tanto para homem quanto para mulheres. Tenha mais respeito com o que você veste, mais bom senso, e eu também, isso é para mim também. E também com o que você alimenta. Presta atenção no quanto de açúcar você está comendo. Se você descasca mais, por exemplo, mais frutas, ou você desembala mais. Você toma mais água ou mais refrigerante? Mais suco natural ou mais suco artificial? Como está a sua alimentação? O que você tem colocado dentro de você? Do que você está alimentando os seus intestinos? Como estão os seus intestinos? Está um caminhão de lixo lá dentro? Ou você consumiu produtos mais naturais? Entende? Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da cidade, da terra. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Por quê? Eu tenho uma mulher virtuosa em casa. Eu tenho um marido virtuoso na rua. Entende? Eu não fico falando mal do meu marido para os outros. Eu tento resolver os problemas com ele. Eu não falo mal da minha esposa nas ruas. Eu resolvo é com ela. Eu não falo mal dos meus filhos. Os problemas de casa a gente resolve dentro de casa. É muito chato isso, gente, ficar falando mal do marido da esposa, tá? Muito ruim. É um conselho ridículo. E às vezes a gente tem isso até nas terapias, que o marido fala assim, a minha esposa falava, quando tá terapia junto, um vira pro outro e fala, você falava mal de mim, e isso me doía muito. Aí a outra fica assim, ou o outro, né, que às vezes, aqui eu não tô defendendo o sexo, às vezes é o marido que fala da esposa, a esposa que fala do marido. Às vezes até a questão do sexo, o sexo não foi legal, ao invés de falar pro marido ou pra esposa, olha, eu gosto desse jeito, é assim que me faz bem, não fala com o marido ou com a esposa, fica um com raiva do outro e vai falar fora pro amigo, no trabalho, pro médico, às vezes pro terapeuta. Gente, é assim, ó. Às vezes não, na maioria das vezes são pessoas que tiveram infâncias diferentes, adolescências diferentes, têm cargas emocionais, tanto genética quanto emocionais ali diferentes. E aí eles se juntam. Então é preciso, olha só, é preciso se conhecer primeiro. Então antes, por exemplo, eu tenho uma filha, a Júlia, de 6 anos. Quando ela chegar no tempo do namoro, eu acredito que ela vai falar comigo, primeiro ela precisa, a orientação que eu sempre dou, mesmo quando ela vai arrumar amiguinhos, eu falo, filha, primeiro se sinta bem. Veja como estão as suas emoções. Quando vem amiguinho aqui brincar e quer fazer uma coisa que ela não quer, eu falo pra ela, isso vai te fazer bem? Você quer fazer isso? Não. Você fica feliz como? Ela explica como ela fica feliz. Eu falo, então agora você vai lá e negocia com a sua amiguinha da forma que você quer brincar. Conversar, olhar pra dentro, o que me faz bem? Não é sair falando pros outros. A nossa primeira comunhão nós precisamos ter diariamente com Deus, depois conosco mesmo, depois com os de casa. Se nós somos casados, primeiro com o nosso marido, depois com os nossos filhos. Ou com a esposa, enfim. É preciso ser assim, gente. Como é que eu vou oferecer o meu melhor para os outros se eu não tenho o meu melhor nem para mim mesma? Entendeu? Vamos lá aqui Aqui. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Sabedoria. A mulher, né, tem muita fama de que fala demais, que, enfim. É só falar com sabedoria, é só pedir sabedoria pro Espírito Santo, gente. Não é... Está aqui uma pessoa que tinha o hábito de falar muito. Hoje eu peço muita orientação e condução do Espírito Santo. Eu sei que eu não sou perfeita, mas eu melhorei muito. Eu me avaliando
a Maria de antes com a Maria de hoje, eu vejo que eu melhorei bastante. Sim, eu quero conduzir, sim, eu quero conversar, sim, ainda mais como terapeuta. Só que eu aprendi uma coisa, escutativa. Isso é maravilhoso, porque você pensa antes de falar. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Como está a minha casa? Se eu já olhei para dentro e já me resolvi internamente, como está fora? Como está minha filha? Como está o meu marido? Como está a organização do lar? Não come o pão da preguiça, eu não fico sentada esperando. Eu trabalho de casa como terapeuta. Eu levanto todos os dias 5h da manhã. Quando eu trabalhava fora, eu só levantava esse horário se eu tivesse que trabalhar. Senão eu ficava na cama até 7, 8 horas da manhã. Não tenho nada contra a gente levantar cedo ou levantar tarde, porque tem gente que trabalha de noite. Eu conheço muitas mulheres que, pra mim, são mulheres virtuosas. Elas trabalham a noite inteira. E durante o dia, elas descansam sim, mas elas mandam os filhos para a escola, elas organizam lá, elas cuidam de tudo. Eu tenho uma irmã que é assim, trabalha a noite inteira. E eu confesso que eu não aguentaria. Eu conheço a minha irmã e mais algumas pessoas que eu atendo em terapia e que outras que são minhas amigas que trabalham à noite. São casadas e têm filhos. E se você olhar para elas, assim, você fala, cara, são mulheres virtuosas. São as verdadeiras mulheres de provérbios. Entende? Eu admiro muito quem faz. Eu não estou desmerecendo quem trabalha durante o dia. Eu estou dizendo que quem trabalha à noite, tem filho, criança, igual todas essas que eu conheço, elas têm criança. Aqui tem um filho, aqui tem a criança maior das que eu conheço, é uma menina de 9 anos. É uma menina que a mãe mesma já falou pra mim, quando eu acordo, ela já tem cachorrinho em casa. A criança, não vou aqui citar nomes, mas a criança já recolheu o cocô do cachorro, já deu uma organizada na casa, é uma criança. Ela brinca, o que ela pode fazer enquanto a mamãe dela tá descansando, ela faz. Quando a mamãe dela acorda, ela vai dar atenção pra filha, elas ficam juntas, elas conversam. A menina é incrível, é uma menininha de 9 anos, eu fiquei encantada com a menininha quando eu conheci. Uma menininha educadíssima. O pai trabalha durante o dia, a mãe à noite, e eles se revezam no cuidado com a criança. É incrível. Tem também uma outra que tem um menininho, tem a minha irmã que tem uma menina, tem uma outra pessoa que tem uma criança de 3 anos. Então, vive, mantém o casamento. Tudo bem, tem os conflitos, tem, mas mantém. Por quê? Porque são mulheres virtuosas. Levantam-se seus filhos e acham-na bem-aventurada. Seu marido também a ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Aqui é a minha dedicação às mulheres que realmente querem fazer a diferença no seu lar. É preciso, gente, decidiu casar? Vamos cuidar do marido, vamos cuidar dos filhos, vamos cuidar de nós mesmas também, primeiramente de nós. Primeiramente comunhão com o pai, depois nós, depois essas mulheres, a família como um todo. Enganosa é a beleza e vã formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Temer o Senhor é honrar, é respeitar, é acordar primeiro e primeiro a comunhão com o Pai. Depois comigo mesmo, eu vou repetir sempre isso. Porque primeiro é Deus, é o Pai, depois nós mesmos e depois o marido, né, se eu sou casada, e os filhos. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. O resultado, gente, eu não preciso ficar falando para ninguém, eu sou virtuosa, perguntar, eu sou virtuosa, eu não sou. O meu trabalho, o meu resultado, a minha postura mostra quem eu sou. Os meus filhos, o meu marido vai mostrar quem eu sou. Não precisa eu ficar preocupada com a opinião dos outros. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada pela atenção. Faça um bom dia, tá? E seja virtuosa, ou o marido seja virtuoso. Curta, compartilhe o nosso canal. Aqui tem conteúdo de valor. Obrigada e até a próxima.